Voltamos com o nosso programa Conexão. Gente, como eu havia comentado no bloco passado, né? Agora nós vamos falar sobre investigação profissional. Vamos falar sobre um profissional que hoje em dia ele é muito requisitado para poder solucionar vários mistérios, né? É por isso que eu estou aqui com o detetive Barreto, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Já pode mostrar para todo mundo que está em casa o detetive Barreto, por favor, isso que está aqui comigo, meu convidado, que vai falar um pouquinho sobre essa profissão, vai falar um pouquinho sobre quais casos podem ser solucionados com a ajuda do detetive profissional. E, em primeiro lugar, muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, é um prazer. Prazer lhe receber. Vamos falar primeiro sobre a profissão de detetive particular, de investigador particular. O que exatamente ele faz e em que áreas ele atua? O detetive particular, durante muito tempo, quando se falava o nome detetive, só se pensava em casos conjugais. Só que, na realidade, vai muito mais além do que isso. Então, por exemplo, provas para a justiça, a pessoa tem um processo na justiça, não consegue andar, esse processo está amarrado por falta de provas, por falta de localizar outra parte. Então, a gente auxilia na justiça, parcerias com escritórios de advocacia, para auxiliar pessoas desaparecidas, os casos conjugais, investigação, às vezes a pessoa quer conhecer os pais biológicos, a gente recebe muito essa demanda, então a pessoa sempre fica com aquela dúvida incomodando, e pessoas às vezes já idosas que querem descobrir, então a gente vai descobrir maus tratos de crianças e idosos. Então, é muito amplo. Qual foi a investigação que o senhor fez que mais demorou para conseguir uma solução ou pelo menos abrir um caminho? A gente sempre procura conversar com o cliente, né? Às vezes a pessoa pede orçamento por telefone. Eu não dou orçamento por telefone. Porque tem um caso, cada caso é um caso, pronto, né? Cada caso é um caso. Então, a gente vai conversar, a gente marca no nosso escritório, a gente vai conversar, entender o caso, para ver quais medidas podem ser adotadas, para a gente, dependendo do caso, a gente vai traçar uma estratégia. Então, geralmente, graças a Deus, a gente consegue um bom êxito em termos de resolução, né? Mas, geralmente, no máximo 30 dias, dependendo do caso. Geralmente, 5 dias, uma semana, 10 dias, dependendo do caso. Os casos mais complexos, eles podem variar 30 dias e, às vezes, o cliente, por opção do próprio cliente, a gente prorroga essa investigação durante mais alguns meses, quando o cliente quer se abastecer de mais elementos, de mais provas por caso dele. No caso de investigação criminal, como é que a coisa acontece? Quem é que contrata o detetive? Pronto. A lei do detetive, a gente pode colaborar de duas maneiras. A primeira, o próprio cliente pode nos contratar, mas aí a gente depende do aceite do delegado. Ou seja, o delegado pode aceitar ou não. Se o delegado não aceitar, o cliente pode, através do seu advogado, né? A própria OAB lançou um provimento 188, que é investigação defensiva. Então, o advogado ele pode contratar o detetive, e nesse caso é totalmente legal, as provas colhidas, e a gente vai auxiliar o cliente através do advogado. E pode acontecer, por exemplo, do detetive ele ser penalizado ou ameaçado porque conseguiu provas e, de repente, o advogado da pessoa que está sendo investigada pode querer lhe acusar de alguma coisa assim? Isso pode acontecer? Sempre tem. No nosso caso, nós somos credenciados a uma entidade reconhecida aqui no estado do Ceará, que é o CRD Ceará, que é o Conselho Regional dos Detetives. Então, nós temos todo um aparato legal, a gente procura sempre trabalhar dentro da legalidade, para que minimizar o máximo esse tipo de coisa. Mas sempre tem, né? Às vezes a outra parte se sente incomodada e às vezes quer algum tipo de represália. Mas agora vamos para as traições. Vamos para as traições, porque em casa todo mundo quer saber de traição, quer saber como é que acontece tudo isso. Realmente a traição, os casos conjugais são os mais procurados, né? Aí a gente procura deixar o cliente bem à vontade, e a relação que o cliente deve ter com o profissional é como de um médico.
Então eu digo, olha, não adianta mentir, você tem que ser o mais transparente possível para que a gente possa lhe ajudar. Porque mesmo ninguém consegue enganar um detetive. Porque geralmente a primeira pessoa a ser investigada é o próprio cliente. Sim. Então, quando a pessoa liga, a gente já sabe quem é a pessoa, né? Tanto que a gente tem os mais variados clientes, desde aquela simples dona de casa a pessoas de alto escalão dentro da sociedade, como o juiz, por exemplo. Uhum. Então, pessoas das Forças Armadas, pessoas da polícia, todo tipo. São seres humanos. Então a gente conversa, né, e procura traçar uma estratégia para poder fazer o flagrante. Geralmente as mulheres elas dão mais trabalho, porque a mulher é bem mais Cuidadosa. A mulher não tem dia certo para trair, ela pode trair qualquer dia, né? E às vezes a mulher sai com os filhos e ela está traindo. Então, difícil. Você vê a mulher saindo, vai para um shopping com os filhos. Não, fazer as unhas. Essa mulher não está traindo, né? Porque ela está saindo com os filhos. Mas ela, mesmo saindo com os filhos, ela está traindo. E então, a gente consegue descobrir. A mulher é mais cuidadosa nos passos, os homens são mais vacilões. O homem, ele sai de casa e no meio do quarteirão ele tem um amante, ele para o carro, a amante entra e ele sai de boa. A mulher não, a mulher, ela deixa o carro num local e entra no carro do amante e ela pode trair qualquer dia, não tem dia certo. De repente, se ela cisma, aquela semana ela não trai. Aí você tem que ficar de campana. A gente tem que ficar de campana. Tanto que a gente sai, só tem hora para sair. A gente não tem hora para voltar. Nossa. Às vezes chega em casa 2 horas, 3 horas da manhã. E qual foi o caso mais difícil? Quando eu digo difícil, é em relação ao emocional do cliente. Diga assim qual foi o caso, não estou dizendo para você dizer quem é, estou dizendo a situação. Há casos que a gente, quer queira ou não, a gente acaba, de uma certa maneira, se envolvendo. A gente acaba sendo psicólogo. Sim, imagino. Então, por exemplo, um caso que foi colocado câmeras com o consentimento do cliente, né? O cliente autorizou e a gente colocou as câmeras. E a esposa estava traindo o esposo, estava levando o amante para dentro de casa. Nossa. E fazia isso com a filha no quarto ao lado. Então, para o marido é muito difícil, e a gente pega as provas e entrega para ele, a gente tem que entregar. Você não fica nervoso não nessa hora? Não, eu procuro muito conversar e trabalhar o psicológico do cliente, né? Que às vezes o primeiro impulso do cliente, eu vou fazer isso, eu vou bater, pense na sua filha. Porque é pesado, é difícil, né? São coisas pesadas. A gente às vezes lida com o pior do ser humano. Para você ter uma ideia, às vezes um simples caso conjugal, a gente descobre que além da pessoa estar traindo, ela está planejando matar o esposo. Então, uma investigação simples, né? E depois que o cliente descobre, ele começa a andar com um guarda-costas. O Darlan, gente, eu estou aqui conversando, nosso programa é um programa como se fosse dentro de casa e a gente estivesse numa sala. E o Darlan fez uma pergunta, e essa pergunta nós vamos fazer aqui. Se o senhor já participou, né, de algum tipo de investigação voltado para espionagem empresarial. Pronto. É uma das áreas também que a gente faz, né? A investigação empresarial, né? A gente pode descobrir furtos de mercadorias, né? Desvios de mercadoria, conduta de sócios, de funcionários. Às vezes a gente descobre verdadeiras quadrilhas. Só que muitas vezes isso vai para a mídia, mas a gente fica, nesse caso, no anonimato. Por quê? A gente descobre que está havendo desvio de mercadoria. Em empresas grandes aqui, nós já fizemos esse serviço. A gente entrega as provas, o cliente vai à polícia, a polícia faz a campana, aí a polícia, no caso, a gente fornece tudo mastigado, a polícia faz o flagrante, prende, vai para a mídia, mas nesse caso a gente não aparece. Entendi. Então, em muitos casos que a gente vê na televisão, muitas vezes o detetive particular está ali. Só que a gente fica no anonimato. Eu quero agradecer a sua participação, mas fique à vontade, antes da gente terminar, fala com o pessoal que está em casa aqui,
Se você quiser dar alguma dica sobre segurança ou se quiser falar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação da empresa, fique à vontade. Eu agradeço, né, estar aqui, a oportunidade, e falar para você que, assim, não se sinta constrangido, seja qual for o seu problema, você pode entrar em contato conosco, né, pelas nossas redes sociais, nós temos página na internet, porque com certeza nós estaremos bem receptivos para tentar dar uma solução para o seu problema, sempre dentro da ética e do profissionalismo. Tá bom. Obrigado, viu, pela participação. Muito obrigado. Ah, também. gente, eu até esqueci. Eu recebi aqui, olha, já recebi aqui um presente que eu amo, né? Receber presente, vocês sabem disso. Recebi aqui o presente aqui do Detetive Barreto, junto com a sua esposa e seu filho. Muito obrigado. Vamos ver o que é. Combinando com a minha blusa. Olha, parece que coincidência. Gente, quando a coisa conspira para dar certo, dá certo. Olha aí, que Gostou linda. da cor? Adorei a cor. Olha que lindo. Personalizado, Sônia Paula. Vou viajar essa madrugada, já vou levar, sabia? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.